Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente começa com essa videoaula com redação. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida, tá bom? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Como me aproximar de Deus? Você já parou para se perguntar isso hoje? Então, o caminho para se aproximar de Deus é se apropriar do poder dele em sua vida. É a oração. A oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, desejos e necessidades. É a maneira de acalmar a alma e a mente e deixar Deus falar a nós. É a maneira de acalmar a alma e a mente e deixar Deus agir sobre nós. É por meio da oração que adoramos ao Senhor, louvando por quem Ele é e expressando tudo que Ele tem feito por nós. Na oração, intercedemos por pessoas e situações que nos cercam. Louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e lhe agradecemos de antemão por tudo que faz e pelo que fará por nós no futuro. Então, é com esse sentimento que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Agora sim, né, a gente faz a da nossa agenda. A gente começa aí com a correção da página 260 e 251, tá certo? E ela vai 251, 252 até 253. Depois, nós iremos para 265 até a 270, tá bom? Então, vamos começar. Olha aí. Para escrever com coerência e coesão, português e linguagens, né? O texto a seguir, produzido a propósito do tema aspecto positivo ou negativo da televisão, apresenta sérios problemas de articulação de ideias. Além disso, por ter sido transcrito de acordo com a redação original, revela inadequações de ortografia, concordância e pontuação em relação às normas padrão da língua. Então, a gente tem trabalhado nessa articulação, esses elementos necessários para a escrita. É onde você vai utilizar, né, essa escrita de maneira conceitual, favorecendo a sua aprendizagem, certo? Olha aí. Nos dias de hoje, a televisão obtém poder. Ela é um meio de comunicação que utiliza sons, imagens e movimento. Ser um leitor atento é poder perceber essas inadequações, tá certo? Se você não percebe, é porque você também tem a mesma dificuldade. Seus meios têm força demais para um público fragilizado demais. A televisão sempre traz ideias novas e proibidas ao público e sempre quer mais audiência. Além disso, quase sempre há muito apelo para o lado sexual, que não é bom para o telespectador, analisando pelo lado moral do ser humano. A imagem age diretamente no subconsciente do telespectador. Exemplo, ao ver uma propaganda de quem fuma determinada marca de cigarro, tem status, poder, estilo, né? Ela vai em busca daquilo que a imagem lhe sugere. Os programas de televisão dizem o que devemos ler, ouvir, etc. Quer dizer, a televisão tira conclusões e pensa pelas pessoas. Um dos pontos positivos que podemos observar na televisão são os noticiários, programas culturais, música, teatro, mantendo-nos constantemente informados sobre tudo o que acontece no mundo. Se analisarmos a televisão como meio de comunicação mundial, concluímos que ela tem muitos pontos positivos como negativos. Depende de cada um decidir o que realmente é bom ou ruim para si próprio, né? Redação do aluno no ano, fundamental. Conforme você deve ter notado, falta coesão, né, entre os primeiros parágrafos, o que resulta num texto desarticulado, quase um não texto, né? Olha aí. As ideias dos outros parágrafos em que o texto está estruturado pode ser assim esquematizado, só a título de informação para você. O primeiro parágrafo, né, ele aborda o poder da TV. O segundo, a TV utiliza sons e imagens. O terceiro, a TV tem forças demais. O quarto, a TV veicula ideias novas e proibidas. O quinto, a TV traz apelos sexuais, o que não é bom para o espectador. O sexto, a TV influencia o comportamento e os valores das pessoas e não as deixa passar. O sétimo, né, a TV é uma fonte de informações mundiais atualizada. E o oitavo, há pontos positivos e negativos na TV, cabe a nós decidir o que é bom ou ruim. Os exercícios a seguir têm por objetivo ajudar a criar articulação entre as ideias acima e assim dar uma noção, tá certo, de como o texto precisa ser estruturado a fim de apresentar coerência e coesão. Primeiro,
O texto se propõe a defender o ponto de vista apresentado no primeiro parágrafo, que é o de que a televisão tem um grande poder de influência sobre as pessoas. Todos os argumentos expostos nos parágrafos seguintes visam comprovar essa opinião, com exceção do 7º parágrafo e da conclusão, do último parágrafo. Por que esses dois parágrafos estão em desacordo com o ponto de vista que o texto se propõe a desenvolver? Né? É importante, pessoal, que você releia mais de uma vez o enunciado se você não tiver entendido. Aí o que você vai concluir? Olha, o que ele pede? Que ele se propõe, né, a defender um ponto de vista. Né? Então, desde o início ao final, ele tinha que defender a ideia dele usando coerência e coesão. Então, porque o 7º parágrafo trata dos aspectos positivos da TV. E a conclusão confirma que a TV tem aspectos positivos e negativos. Né? 2. Para que a introdução do texto seja compatível com o 7º parágrafo e com a conclusão, há duas saídas possíveis. Ou se altera a introdução, adequando-a ao encaminhamento dos aspectos positivos e negativos da TV, ou elimina-se o 7º parágrafo e adapta-se à conclusão, reiterando-se a referência aos aspectos negativos dela. Suponha que você, aluno do 9º ano, opte por modificar a introdução do texto, prevendo nela a possibilidade de também demonstrar os aspectos positivos da TV. O texto seria, então, organizado mais ou menos assim. Introdução, né? TV apresenta aspectos positivos e negativos. Aí, no desenvolvimento, A, você colocaria os aspectos negativos, no B, os aspectos positivos. E na conclusão, né? Cabe a cada um decidir o que é bom para si, de acordo com esse critério, selecionar a sua programação de TV. Aí, com base nesse esquema, dê outra redação ao primeiro parágrafo, defendendo o ponto de vista que a TV tem sobre esse duplo caráter que você deve ter feito, ter postado. Relê os parágrafos de 2 a 6, né, além de serem feitas afirmações sem fundamentação alguma. Por exemplo, não se explica por que o público é fragilizado, que tipo de ideias novas a TV traz, nem porque o apelo sexual não é bom para o telespectador, enfim, há ideias que se repetem. Reúna as informações mais importantes desses parágrafos, né? E com elas redija um ou no máximo 2 parágrafos que demonstrem os aspectos negativos da TV. Se necessário, acrescente informações ou desenvolva melhor aquelas já apresentadas. Então, você vai ser um leitor observador, você vai criar, você vai articular, você vai desenvolver essas ideias. Olha aí, o autor desenvolveu apenas um parágrafo para apontar as qualidades da TV e, mesmo assim, ressaltando apenas um aspecto, a informação. Né? Então, discuta com o professor o que a gente está fazendo agora. A gente está abrindo essa videoaula para a gente comentar, para a gente argumentar, para que você se sinta mais próximo dessa sua escrita, né? Para que você possa fazer, tendo como texto base um texto que não está coerente, que não está coeso e que tem falhas na progressão temática, ou seja, o texto ele não progrediu, ele aponta, mas ele não sustenta o argumento e a sua redação ela precisa sustentar esse argumento, tá certo? Olha aí. E com os colegas, os noticiários são exemplos de boa qualidade, né? O que vocês acham? O que você assiste? Os programas relacionados à cultura em geral oferecem apenas informações ou também oferecem lazer? Em seguida, reescreva o 7º parágrafo, apontando outros aspectos positivos da TV. Se necessário, escreva um novo parágrafo para apresentar outras qualidades da TV. Então, aqui ele te dá essa dica, né? Que vai poder ajudar a facilitar essa produção. Depois de reestruturar o texto, é necessário observar se ele apresenta as articulações necessárias nos diferentes níveis. A. Verifique se existe entre as frases elementos de coesão, né, que tornem claras as relações com palavras já expressas, como relações de oposição, causalidade e temporalidade. B. Se existem entre os parágrafos elementos de coesão que garantam uma sequência coerente entre as partes do texto. E D. Observe se as partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, se articulam de forma lógica e natural, ou se há contradição entre elas, se há informações que necessitam ser cortadas e assim por diante. Se necessário, acrescente elementos de coesão como, apesar disso, por outro lado, é importante lembrar, ainda que, dessa forma, em segundo lugar, embora. Então, pessoal, essa questão da articulação, desses elementos de articulação do texto, com aspectos positivos ou negativos da televisão, eles são sérios, eles são pontuais. Não basta só você escrever, é importante que você possa ter essa relação
dentro do contexto comunicativo, tá certo? E a gente vai deixar aí como indicação para você a atividade da 265, né? Até a 270, né? O que diz, ó? O texto dissertativo, argumentativo, continuidade e progressão. Quando lemos um texto, geralmente desejamos avançar na leitura, conhecer suas ideias principais e, por fim, nos apropriar de seu conteúdo geral, para atender a essa expectativa do leitor. É preciso que as ideias apresentadas pelo autor, à medida que vão sendo expostas, sejam retomadas e desenvolvidas, pois esse procedimento que possibilita a construção do sentido geral do texto. Esses movimentos de retomada e desenvolvimento de ideias são chamados de continuidade e progressão textual, certo? Quando um texto ele não tem continuidade e não tem progressão textual, ele fica truncado, né? Ele não é claro, ele não é explícito, ele não diz exatamente, ele não conversa, ele não se relaciona com o leitor, né? Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Aí nós temos, né? Tecnologia parece alterar caráter de amizade juvenis. Né? Então, você vai ler o texto, tá certo? Você vai responder essas questões. E eu também vou deixar, né, para que você possa, né, complementar essas questões, um TD, né, de PDF para você, certo? Para que você possa resolver. A gente encerra assim a nossa videoaula, tá bom? Um abraço carinhoso e a gente se encontra, né, na nossa próxima videoaula. Não esqueça, né? Você vai dar continuidade a essa atividade, tá certo? Vai ler o texto e vai responder a atividade de PDF, que também é sobre dissertação. Tudo isso para a gente agregar, né, as ideias e você aprender. Lembrando que no PDF não é obrigado você copiar as perguntas. Se você puder fazer a impressão, ótimo, mas não é obrigatório. Você pode só anotar as respostas no seu caderno, tá certo? Então, um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.